Tudo bem, pessoal? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer aqui que, começando essa etapa aí de estudo à distância, eu gostaria de ressaltar algo que eu sempre falo com vocês nas aulas, que é a importância de vocês lerem, estudarem o livro-texto. E agora, mais do que nunca, isso vai ser importante. Então, sempre quando liberar essas videoaulas para vocês, que antes de vocês fazerem os exercícios propostos, as atividades de casa, que vocês façam uma leitura, uma retomada, façam as anotações aí para que vocês possam aprender da melhor maneira possível, E qualquer dúvida que vocês tenham, tanto na parte conceitual quanto nos exercícios, eu estou à disposição para ajudá-los a resolver. Então, nesse momento, eu queria só chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro é que, como nós vamos liberar essas videoaulas para vocês, ao longo aí da semana, eu vou fazer um pouco diferente daquilo que nós estávamos fazendo em sala de aula. Eu vou trabalhar a frente 1, somente a frente 1, e posteriormente, encerrando a frente 1, a gente volta para a frente 2, porque assim não fica dividindo os vídeos, aí não confunde ninguém, acho que vai ficar mais fácil aí para vocês se organizarem, Uma outra coisa também é que, após fazer a discussão conceitual, nós vamos resolver alguns exercícios, mas eu vou deixar um link para vocês com algumas atividades, alguns exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, e ao longo da semana eu libero um vídeo resolvendo esses exercícios com vocês. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Na frente 1, que nós estamos estudando termologia, nós definimos temperatura, definimos calor, falamos a respeito do calor sensível, que é o calor que eu forneço para a substância na qual ocorre uma variação de temperatura. Estabelecemos a equação fundamental da calorimetria, que nós vamos destacar aqui, equação fundamental da calorimetria, que nós definimos em sala de aula, e nós vimos que essa equação ela é dada por Q igual a mc delta θ. Só lembrando que o Q é a quantidade de calor, M é a massa da substância, o C é o calor específico sensível de uma substância e delta θ a variação de temperatura, que essa substância sofre devido ao calor que eu forneço ou que eu retiro dessa substância, tá? Bom, nas últimas aulas nós trabalhamos no módulo 5 a potência de uma fonte térmica, onde nós definimos a potência como sendo pote igual a Q sobre delta T, Então nós vimos que essa é a equaçãozinha que nos possibilita calcular a potência de uma fonte térmica. Quando nós olhamos para essa equação, através dela a gente consegue definir esse conceito de potência. Então a potência nada mais é do que a quantidade de calor que a fonte fornece para a substância num dado intervalo de tempo. Com isso nós percebemos que quanto menor for o intervalo de tempo, maior é a potência fornecida pela fonte. Então, tendo aí uma determinada quantidade de calor que vai causar uma variação de temperatura, no caso aí se o calor for sensível, nós temos a equação para a potência de uma fonte térmica. Só lembrando que no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a quantidade de calor é dada em joule, o intervalo de tempo em segundo, e aqui nós temos a grandeza watts, Então, é a unidade que nós temos aí para a potência de uma fonte térmica, tá ok? Então, pessoal, baseado nisso aqui, nós temos condições
de resolver os 2 exercícios do módulo 6 que ficaram faltando aí para que nós pudéssemos finalizar o módulo 6. E é justamente esses 2 exercícios que são do Enem que eu vou deixar como tarefa para vocês realizarem aí ao longo da semana, tá? Reforço, durante a semana, em determinado momento, eu vou estar colocando para vocês a resolução desses problemas, desses 2 exercícios, tá? Mas seria muito importante que vocês tentassem fazer esses exercícios antes da resolução. Então pega na terça-feira à tarde, aí, né, no caso, no horário da nossa aula, estude isso aqui, deem uma olhada, tentem fazer os exercícios, qualquer dúvida entre em contato, eu dou uma orientada em vocês para que vocês possam resolver o exercício e eventuais dúvidas eu estarei tirando com vocês. Observe que nos arquivos eu já mandei o gabarito, então já tem as respostas dos exercícios. Porém, é muito importante que vocês façam a resolução, que vocês resolvam, tentem fazer aí os exercícios. E não esqueçam também dos exercícios da tarefa de casa, referente a esses módulos 5 e 6, né? Potência de uma fonte térmica. Tá ok? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Lembrando, equação fundamental da calorimetria, calor sensível, ou seja, quando eu forneço calor para a substância ou retiro o calor da substância e eu tenho uma variação de temperatura, esse calor é denominado calor sensível, nós calculamos pelo produto entre a massa, calor específico sensível da substância, variação de temperatura. E quando eu quero calcular a potência de uma fonte térmica, é a razão entre essa quantidade de calor por intervalo de tempo, dada em watt, tá ok? Então, pessoal, por hoje é isso, bons estudos, façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá ok? Até a próxima!